O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto aqui pela TV Zoom. Um programa que, como todos os outros que integram a grade da casa, pode ser visto também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, ou qualquer hora, qualquer lugar, através do nosso aplicativo de celular. O programa de hoje, uma satisfação muito grande para mim, um programa que a gente vem tentando gravar aí já há 9 meses, pelo menos. É um parto que finalmente nasceu. Eu tenho a satisfação muito grande de trazer aqui uma pessoa que é muito conhecida na cidade, uma pessoa que é muito querida por todos, que é a psicóloga Sara Calisto, que faz, enfim, a gente tem tanto assunto nessa área, tanta possibilidade aí de assunto para essa entrevista, que eu fico até um pouco sem saber como começar. Eu começo te agradecendo pela paciência de ter esses desencontros. Eu que agradeço. E ter aceitado para vir para cá gravar esse programa comigo, que a gente está 9 meses aí nessas tratativas e que finalmente concretizou. Pois é, depois de 9 meses, né? Um dia eu podia, outro dia você não podia, e foi tentando até que... Finalmente. Sarinha, imagino que a maior parte das pessoas que estejam te vendo já te conhece, até porque você também já trabalhou aqui na TV Zoom. É uma pessoa que já participou de um programa de rádio, você é midiática, né? Nas redes sociais também, bastante, e está sempre nas coisas certas, tem muita coisa interessante para a gente falar. Eu te conheci numa pauta do jornal, fazendo um trabalho voluntário, a gente já vai falar sobre isso. Mas para quem não te conhece, se é que alguém não te conhece, fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Você é uma menina tão jovem, mas que já exerce a psicologia há algum tempo. Você é formada há quanto tempo, sabe? 7 anos. 7 anos já? 7 anos. E você... fala um pouquinho qual a área mais que você atua, o tipo de pessoa que você atende. Fala um pouquinho, se apresenta um pouquinho pra gente. Bom, meu nome é Sara Calisto, psicóloga. Eu sou formada há 7 anos, como eu acabei de falar. Eu me formei na Estácio. E há 7 anos eu atendo no meu consultório particular, só que a gente sabe que só consultório particular a gente não tem muita procura, né? Até porque a gente estava conversando sobre isso antes, as pessoas não têm muita grana e tal. Então, assim, eu também fui ampliando o meu trabalho para outros lados, como a gente falou aqui, que foi o voluntariado. Você atua mais em qual área da psicologia? Eu sou de psicanálise. E você atende crianças, adolescentes, até idosos? Sim, eu atendo todas as idades, mas eu tive uma experiência maior com crianças, principalmente no ambulatório Bento 16, onde eu atendo, que eu faço esse trabalho voluntário. Desculpa te interromper, eu estava deixando isso para depois, mas assim, acho não que tem como, não tem como, né? Eu te conheci justamente numa pauta do Jornal Voz da Serra, fazendo esse trabalho voluntário, que foi o que me encantou. E enfim, o pessoal de casa sabe que eu critico, sabe que eu elogio, quem lê o jornal, a coluna do Máximo na Voz da Serra também, e eu não me furto nunca a elogiar quem merece. E você é uma pessoa realmente por quem eu tenho uma admiração profunda. E sei que não estou sozinho, sei que quem te conhece em casa compartilha do mesmo sentimento. Porque é uma menina realmente que já passou por tanta coisa na vida, apesar de ser tão jovem, conhece o sofrimento. E a psicologia, eu prefiro falar isso porque não sou suspeito para dizer. A psicologia geralmente não é tratada como uma situação de primeira necessidade. Muitas vezes a pessoa que tem dificuldade financeira vai optar por comer ou por tomar um remédio do que investir esse dinheiro na psicologia. Então acaba sendo um serviço que é importante para todo mundo, mas que acaba ficando restrito a pessoas numa situação financeira um pouco melhor. E você faz um trabalho que é lindo. Eu prefiro dizer isso do que você se elogiar, porque é um trabalho lindo que foi o que me cativou e me fez te convidar a vir para esse programa. Então fala um pouquinho, imagino que deve ser para você também uma experiência muito gratificante, de mão dupla, né? Você ter a satisfação de ajudar pessoas que não teriam esse auxílio de outra forma e naturalmente isso te ajuda também. Na verdade eu comecei a fazer trabalho voluntário, lógico, ninguém começa a trabalhar em qualquer profissão e já está, né, cheio de paciente. Isso começa aos poucos. Tem uma amiga minha que falou que a gente se estabiliza depois dos 5 anos. E eu, também a gente vai falar daqui a pouco lá na frente, sobre... quando eu me formei, eu fiquei viúva
Então, eu não comecei a trabalhar de cara na psicologia. Então, eu demorei um pouquinho e, né, meus amigos foram seguindo e eu fiquei um pouquinho para trás. Até um dia que meu pai falou assim, Sara, você está ficando para trás, seus amigos estão indo e você está ficando para trás. Começa a trabalhar aos poucos, porque assim, você vai acabar ficando sem trabalho, você tem que exercer, né? Você tem que praticar. E qualquer coisa você tem que praticar para você, né, ter uma experiência. Para ser conhecido também, Para né? ser conhecido também. E aí, como eu tinha eu subloquei um consultório e como eu tinha poucos pacientes, eu fui trabalhar no ambulatório Bento XVI, que a demanda lá é enorme. E aí comecei a trabalhar lá para ter também essa experiência. Unir o útil ao agradável, né? Unir o útil ao agradável e aí comecei a ser conhecida. Linkado a isso, eu fui convidada para participar de programas de rádio, de TV, as pessoas foram me conhecendo e aos poucos a gente vai conquistando esse espaço, né? Vai sendo conhecida e tal. Tem pessoas assim, eu quero ser atendida por aquela psicóloga que falou na televisão, que eu gostei dela falando, eu gostei do que ela falou hoje na rádio, entendeu? Então já ajuda bastante. Acaba sendo conhecido e é muito justo que seja, porque serve de exemplo. Eu passei por situação parecida. Muitas vezes a gente não se forma já estando no mercado de trabalho. Ainda mais a minha geração, que a gente estudava fora. Eu fiz UF, né, para jornalismo, antes de ter feito engenharia mecânica na UERJ, e muitos de nós, assim, se quisessem voltar para casa, tinham que voltar desempregados. Porque você fez uma carreira lá fora, então acaba sendo difícil entrar no mercado, porque você se torna um profissional um pouco mais caro, tem um diploma universitário, mas não está estagiando, porque por alguma razão ou outra. Então, entrar no mercado fica um pouco difícil. E acho que essa é uma ótima dica para muitas pessoas. Você fazer um período de trabalho voluntário te abre portas, né? Te dá experiência e te enche de experiência de vida também, né? Também, Eu gosto muito porque a gente tem a possibilidade de atender pessoas que são de baixa renda, né? Que não podem, de maneira alguma, pagar um tratamento psicológico. E, assim, é gratificante, né? Você está fazendo o bem, né, para outra pessoa. E eu acho que não me custa nada. Não custa nada para ninguém tirar um... Eu tenho amigas que só atendem no consultório, mas tiram uma porcentagem, assim... Tantos atendimentos são voluntários, entendeu? Não tem como ficar atendendo lá e aqui, então faz já no próprio consultório. Certo. Então, assim, isso é muito gratificante também, você poder ajudar uma pessoa que não tem como pagar. Você faz como? Você tira um dia da semana para trabalhar lá, um período? Lá no ambulatório é um dia da semana, é uma tarde, no caso. Você tira uma tarde para fazer trabalho voluntário? Lá, atendimento psicológico lá no Bento XVI. Bento XVI, o pessoal deve conhecer em casa, mas é na Catedral São João Batista, né? Agora está lá no Nossa Senhora das Dores. Está no Nossa Senhora das Dores agora? Porque ampliou, né? Acho que eles ganharam um espaço lá e tem mais salas lá. Ali no lado da catedral estava pequenininho. E é interessante, porque você muito francamente falou, né, que foi uma forma também de entrar no mercado, mas agora que já está estabelecida, quer dizer, mantém esse atendimento. Mantém. Para você, isso te ajudou, Sara? Porque você, enfim, é muito delicado tudo isso, mas você se expôs que ficou viúva logo assim que se formou. Sara é viúva do Gabriel Calixto, que dá o nome ao Instituto, né, de Insuficiência Renal, enfim, é um instituto que a gente vai falar um pouco sobre ele no segundo bloco, mas um personagem que se tornou muito conhecido por causa do Instituto. Então você viveu isso tudo muito de perto. Imagina você tão novinha, a dor que não passou, né? A psicologia e a psicologia voluntária te ajudaram a superar isso? Com certeza, com certeza. É aquilo que eu te falei, você vai trabalhar, né, no seu consultório particular, mas o voluntário, além de você fazer o bem, você está fazendo a sua propaganda, né, digamos assim. Sim. Então, assim, me ajudou tanto por fazer o bem como para minha propaganda pessoal. Quer dizer, ajudou a consolidar a carreira, né? Você recomenda para as pessoas o trabalho voluntário? Já chamei vários amigos lá no ambulatório Bento XVI, quem quiser lá. Cada dia, agora tem vários profissionais de psicologia, tem de várias áreas, né, ginecologia, pneumologista, tem vários. Mas, assim, eu acho que psicólogo é o que tem mais. E realmente as pessoas precisam. E tem uma lista de espera bem grande para todas as áreas, né? Mas só que lá tem mais psicólogo. E
e a fila está sempre grande, a demanda é muito grande. Isso me surpreende de certa forma, porque você vê que existe a demanda, né? Existe. As pessoas sabem da importância do tratamento psicológico, né? Mesmo quem não tem, teoricamente, acesso a ele, podendo pagar, né? Mas as pessoas, tendo a possibilidade, elas procuram, né? Porque, assim, as pessoas, às vezes, não têm grana e existe uma propaganda, assim, que, psicólogo é coisa de maluco. Tem muita gente que fala assim, meu filho não vai porque ele não é maluco, e não é nada disso. Quando as pessoas vão e realmente entendem o que é a psicologia, eles dão muito mais valor, porque quando conhece de frente, né, o que é ser atendido, o que a gente conversa, o que a gente fala, vê que não é coisa de maluco. Então, existe uma pessoal mais antigo, né, que fala que é coisa de maluco e tal, mas não é. Dá para explicar um pouquinho, então, para a gente tentar quebrar um pouco isso? O que é recomendável para uma pessoa procurar? O que você pode ajudar? Eu estou fazendo perguntas bem leigas, para justamente poder falar com essas pessoas, para poder quebrar um pouco esse tabu, um pouco esse mito. Expõe um pouquinho dos resultados que você observa. Enfim, explica um pouquinho sobre o seu dia, sobre a sua rotina de trabalho. Eu atendo muito pessoas com depressão, às vezes pessoas que se separaram e não conseguem lidar com a separação, aí se sentem angustiadas, se sentem... Às vezes a pessoa fica com medo de se separar porque vai ficar sozinha e acha que não vai encontrar mais ninguém. Crianças, principalmente... Lógico que tem todo tipo né, aparece de tudo, principalmente lá no ambulatório. Mas eu vejo que o problema com criança 95% é o problema em casa. Pai e mãe que brigam, pai e mãe que se separaram, alienação parental, entendeu? O problema com criança é mais, pelo menos os casos que eu pego, mais em casa, problema de casa, não de colégio, bullying, lógico, tem também. Sim. Mas eu pego mais esses casos assim. E depressão, que eu já falei, síndrome do pânico, e aí a gente vai, né, porque psicanálise vai de cada um, né? O que causou depressão em você não é a mesma coisa que causou depressão em mim. Então a gente vai, cada um tem um tratamento diferenciado, mas tratando a mesma coisa. Existem casos de pessoas que estão em depressão e não sabem? Tem. Vale a pena a pessoa fazer uma consulta, por exemplo, como diagnóstico? Diagnóstico não é a palavra certa porque não pode ser com psicologia, mas você entende o que eu quis dizer? Para fazer uma avaliação, fazer uma... Enfim, é recomendável isso? Pois mas tem muita gente que acha, que tem aquele pensamento assim, eu tô triste, vai passar. Eu tô assim porque... eu perdi o emprego. Só que quando você... Tudo bem, você fica triste um tempo, mas se passar de um determinado tempo, que não é um tempo uma certo, coisa pontual, né? Se passar muito desse tempo, de que você, sei lá, perdeu o emprego, se separou, isso pode ser considerado, sim. Aí precisa de uma avaliação psicológica, mas aí vai... É o que eu te falei, cada caso é um caso, né? Ou seja, é recomendável que as pessoas também... façam uma experiência, né? Tem muita gente que, eu nunca vim num psicólogo, mas eu tô adorando, entendeu? E volta e sabe que às vezes o problema da pessoa é ter alguém para desabafar. Não consegue conversar em casa, não consegue expor para um amigo, que acha que amigo é psicólogo, que não tem nada a ver, né? Amigo é amigo, psicólogo é psicólogo, mas... quando vai e vê que você está conversando com a pessoa certa, que o seu problema pode ser resolvido, aí procura um psicólogo. Aí já dá mais valor, né? A pessoa precisa estar feliz sempre. A gente vê tanto em redes sociais, assim, aquela busca de estar sempre mostrando uma vida perfeita, feliz e tal. É pecado não estar feliz, enfim... Não, isso aí muito... depende da pessoa, né? A gente vê que tem muita gente... Por exemplo, eu tenho pacientes que estão... péssimos, mas estão postando lá, mas eles querem mostrar para as pessoas que estão bem, né? A gente está quase esgotando. Pecado, não. Eu sinto uma certa vergonha hoje em dia das pessoas não estarem felizes, sabe? Posso estar enganado assim em relação a isso, mas me passa uma certa impressão de que a gente tem uma
uma obrigação de estar sempre tendo as uma vida pessoas- interessante, sempre feliz e por trás assim dos panos muitas vezes tem muita dor, né? A gente não é obrigado a estar feliz porque a vida da gente né? A gente tem vários problemas, às vezes tem gente que tem um problema, 2, 3, e uma hora você com aquele monte de problema você não aguenta, e não é vergonha nenhuma você procurar uma ajuda psicológica para se organizar, para ter alguém para conversar com você sobre isso. Mas geralmente as pessoas ficam mais... É engraçado, né? Porque se você está com algum problema físico, não é vergonha nenhuma, mas se você, de repente, está precisando de algum tratamento, algum apoio, algum auxílio, uma palavra, muitas vezes, faz tanta diferença, às vezes, uma palavra, uma frase Pois é, mas as pessoas ficam parece meio vergonha, assim, eu vou no psicólogo, o que vão achar de mim? Mas, na verdade, não é isso. Sarinha, vou te interromper um instantinho. Eu falei que passa rápido, né? A gente já chegou ao fim do nosso primeiro bloco. Espero que vocês estejam gostando dessa consulta gratuita com uma pessoa que, olha, além de ser uma profissional muito competente, é uma pessoa de um caráter realmente elogiável, admirável. A gente vai para o nosso breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Fica com a gente. Olá, amigos de casa, estamos de volta para o nosso segundo e, infelizmente, último bloco. Hoje recebendo a psicóloga, amiga Sara Calisto, que depois de 9 meses conseguimos trazer para o programa, uma pessoa que realmente já vinha sendo convidada há muito tempo. Sarinha, a gente já falou um pouco sobre o trabalho voluntário, mas você não é o seu único trabalho voluntário, você também é muito envolvida com um projeto lindo que o pessoal de casa deve conhecer bem, se não conhece, deve conhecer, que é o projeto O Casca de Cebola. Enfim, lida muito também com a parte psicológica, de certa forma, com a autoestima, né? Para quem não conhece, e você me corrige se eu estiver errado, mas ele lida com o cabelo, né? Com pessoas que por alguma razão estão perdendo cabelo, poderem não terem terem esse carinho, vamos dizer assim, terem esse carinho de estar com a aparência preservada, ajuda nesse momento de fragilidade. E eu estou indo muito além da minha competência falando isso. Você, por favor, fala um pouquinho sobre o projeto Casca de Cebola. Eu fui convidada para entrar no projeto Casca de Cebola pela Isabela Stutz. Que todo mundo aqui da TV Azul conhece bem. Aí ela me chamou, eu estava andando na rua e eu sempre já doei cabelo pro projeto e tal. E um dia eu estava andando na rua, a Isa me deu um grito no meio da rua e falou: Sara, eu preciso de você para o projeto Casca de Cebola, a gente precisa de uma psicóloga. Porque assim, né, para as pessoas que estão no projeto... Você está como psicóloga no Casca de Cebola? Entrei como psicóloga. Mas assim, só que eu faço... como psicóloga eu não fiz muita coisa ainda. Porque o projeto está sempre, sabe, não para, né? É doação de cabelo. Então, eu, além de participar como psicóloga, eu participo dos eventos sociais, dos cortes solidários. Eu sou responsável pela coleta dos cabelos no centro da cidade. Então, assim, eu não sou só psicóloga, eu ajudo em várias áreas também. O mutirão, que a gente separa os cabelos. Então, a Isa me chamou e eu entrei. E desde então, quando eu entrei em outubro do ano retrasado, e eu já entrei no Outubro Rosa, né, no olho do furacão. Então, meu outubro foi assim, evento todo dia com Casca de Cebola. Corte solidário, entrevista. Nossa, nem queira saber. O Casca, assim, tem vários eventos, as pessoas me reconhecem na rua. Ah, você é do Casca de Cebola? Ah, Sara, eu cortei o cabelo. Eu posso mandar foto para você postar na página, né? Que na verdade não sou eu que posto, mas a pessoa manda para mim. Aí o Daniel Schelles vai lá e outras pessoas também vão lá e postam. Então a gente divulga muito e a página é muito procurada. A loja do meu pai é um dos postos de coleta. Então assim, eu estou muito envolvida e é o projeto que a gente recebe cabelo para confeccionar perucas para as pessoas que têm câncer. Então, a gente, né, leva autoestima, né, segurança para essas pessoas que estão passando por um momento difícil com o câncer. Mulheres e crianças. Mulheres e crianças, né?
imagino que faça muita diferença. Para criança, eu não tinha pensado nesse ponto, mas... Enfim, quais são os postos de coleta? Quem quiser doar, como é que faz? Como é que funciona? Olha, são muitos postos de coleta. Então, assim, lá na página, tanto no Face quanto no site, tem todos os salões credenciados e todos os postos de coleta. Tem em Friburgo e tem fora também, só que eu não sei todos, assim, de cabeça. A pessoa tem que avisar antes do corte que vai doar, né? Ou não? O salão, ele é credenciado, né? Ele corta o cabelo e direciona pra gente. Agora, a questão de quanto cobra, se não cobra, aí eles ficam... Não perguntei por isso. Perguntei justamente para poder coletar enquanto está cortando. Imagino que tem que ser um corte um pouco diferente nesse sentido de... mas os próprios salões, quando veem que a pessoa quer cortar, olha, eu posso pegar e doar pro casca de cebola? Então já bota o elástico lá e corta e tal. Todo tipo de cabelo? Todo tipo de cabelo. Branco, pintado, de azul, rosa, roxo, verde, com qualquer tipo de química, a gente pega. Liso, encaracolado? Liso, encaracolado, todos. Perfeito. Eu acho importante, enfim, a gente recomendar, então, a página do Facebook e... na página do Face e no site, tem mostrando como doar, como cortar, secar, entendeu? E essas perucas são feitas aqui em Friburgo mesmo? Não, a gente separa, né? Para cada peruca, a gente precisa de 8 a 9 mechas para fazer uma peruca. Daqui a gente manda para o Rio e eles fazem lá, volta, vai para o salão da Flávia Daut, que é a cabeleireira voluntária também. E lá ela não simplesmente doa uma peruca, ela faz os testes para ver qual peruca que vai ficar melhor na pessoa, o que a pessoa vai gostar, né? Ela vai fazer os testes. Não é simplesmente pega e doa. É personalizado. Claro, uma coisa feita com carinho, né? Uma coisa feita para uma atividade feita com intenção de ajudar, não ia ser dessa forma, né? Você tem ideia de quantas pessoas são atendidas pelo Casca? Não, eu não tenho, porque assim... Essa parte de doação, de entrega de perucas, eu quase não participo. Eu participo mais da coleta e do mutirão, que a gente separa. E as pessoas devolvem a peruca depois, eventualmente, não precisarem mais? Como é que funciona isso? Você sabe dizer? Olha, a peruca fica com a pessoa porque a gente só doa... Porque assim, lá na AMA, eles recebem perucas usadas. A gente não, a gente só doa perucas novas feitas pelo Casca. AMA, a Associação da Mulher Mastectomizada, né? A AMA recebe. Então, assim, às vezes a gente recebe doação de peruca também. Ah, é? Só que essas perucas a gente manda pra AMA. Entendo. Entendeu? São as usadas, né? As usadas. A gente não, a gente só faz peruca nova, que a gente recolheu o cabelo e confeccionou. Bom, a gente tá vendo que Sarinha trata bem da cabeça, do coração das pessoas, da autoestima. E, Sara, você também teve um engajamento grande no instituto que leva o nome do Gabriel Calixto, seu marido que infelizmente faleceu. Acho que é válido a gente dar uma satisfação do trabalho do instituto, que passa por dificuldade, muitas vezes não tem o próprio apoio necessário para poder funcionar, mas seria interessante você dar um testemunho perdão, do objetivo do instituto, o potencial que ele tem de ajudar nessa situação que é tão dura para tantas pessoas, um sofrimento tão intenso, e de que forma a sociedade pode ajudar ao Instituto Gabriel Calixto, ao nome dele ficar eternizado nessa batalha, nessa diminuição de sofrimento, porque realmente a insuficiência renal é uma coisa muito, muito difícil, muito sacrificante. Então fala um pouco sobre o sonho do Instituto e sobre o objetivo dele e como a sociedade pode ajudá-lo. A gente criou o Instituto Renal Gabriel Calixto porque nós, da família dele, levamos um susto quando a gente soube que ele tinha uma insuficiência renal crônica. Pegou a gente de surpresa, a gente não estava preparado para essa notícia. Isso veio de repente, assim, foi? Foi. Ele estava com alguns sintomas que, assim, eu sou psicóloga, mas eu não sou médica. Então, assim, ele estava com alguns sintomas que eu estava achando que tinha alguma coisa estranha, mas eu não sabia exatamente o que. Enfim, aí veio a notícia.
Então foi de um dia para o outro, foi uma bomba, começou a fazer hemodiálise no dia seguinte. Vocês já eram casados? Sim. Aí ele foi fazer hemodiálise, então a gente não sabia o que era hemodiálise. A gente não sabia que ele ia colocar um catéter no pescoço, porque foi de emergência. Alimentação, tratamento, e fora que é uma doença grave, né? Não é uma gripe. E aí ele ficou doente, começou a fazer o tratamento na hemodiálise, começamos a procurar doadores, porque insuficiência renal crônica não tem cura. E aí o transplante também é um tratamento, não é cura. É um tratamento mais brando, né? Menos agressivo. Então ele fez hemodiálise 9 meses. Procuramos um doador e a Amanda, que é a irmã dele, doou o rim para ele. Mas infelizmente 6, 7 meses depois ele veio a falecer. Ele teve um linfoma e morreu. Desculpa, eu não quero te expor a situações que, enfim, tão dolorosas, não é isso. A minha intenção é justamente que ele seja recordado, que ele seja lembrado. Não, mas aí isso eu acho importante que as pessoas saibam, porque do jeito que a nossa família foi pega de surpresa, outras podem ser, e a gente não sabia nada da doença. Então, quando ele faleceu, a irmã dele quis criar o Instituto Renal Gabriel Calisto para ajudar as pessoas que estão passando o que a gente passou. Então, a gente orienta, a gente informa, né? A gente ajuda as pessoas para, né, dar um direcionamento onde procurar tratamento, enfim, tudo que a gente puder. Alimentação é mais... Orientação, tu quis dizer, orientação. Orientação de um modo geral. Mas assim, por exemplo, a alimentação. Uma pessoa que tem insuficiência renal não pode comer tudo. Então a gente teve que mudar toda a comida dele, entendeu? Hemodiálise dia sim, dia não. Então foi assim um baque muito grande. Então a gente, quando ele faleceu, a gente quis passar para as famílias um conforto, né? Uma ajuda para ajudar nesse momento difícil que a gente passou também. Eu dei algumas notícias no jornal sobre o Instituto. É um instituto que tem o carinho da cidade, tem toda a simpatia, todo mundo o abraça, mas do que o Instituto precisa para poder funcionar ativamente, para se sustentar, enfim, de que forma a sociedade pode ajudar? A gente está um pouco parado, mas assim, a gente ia montar um espaço para atender as pessoas. A gente tem uma sede na rua Marques Braga e lá a gente, por enquanto, não tem uma pessoa para atender a população, a sociedade. Mas a gente, aos poucos, a gente está conversando. Mas assim, a gente, por exemplo, tem uma nutricionista amiga minha que entrou. Então, assim, as pessoas que quiserem ser voluntárias, sim, né, um endocrinologista, um nefrologista, se alguém quiser participar, é só procurar a gente. A gente tem a página no Facebook também. Também tem, né? E eventualmente, se alguém tiver alguma dúvida, pode também escrever para essa página no Facebook que ou você ou outra pessoa vai responder, dar uma orientação, né? Sim. Sara, é óbvio que a gente falou aqui do teu trabalho voluntário, a gente está encerrando quase, está pertinho de encerrar o programa, mas é uma profissão e o ambulatório ele tem regras de pessoas que ele atende justamente para não evitar que esse ato voluntário seja deturpado, acabe atrasando a fila de pessoas que realmente necessitam. Quem quiser fazer uma consulta contigo, ter uma consulta contigo, conversar com você, te encontra onde? Olha, eu atendo no meu consultório no prédio ali da Bullock, sala 310, mas geralmente as pessoas falam comigo por telefone, né? Então eu atendo lá. Eu agora estou atendendo no Espaço Vida, que é naquele prédio da CAF, ali no final da praça. Center. Ali no Espaço Vida, eu estou atendendo lá, atendo no ambulatório. Mas assim, nas redes sociais, como eu divulgo muito, as pessoas conversam comigo mais por ali. Onde você atende? Quanto que é a sua consulta? Dá até para agendar por ali? Agenda, eu agendo por ali. Porque eu divido o consultório com minhas amigas,
aí cada um, né, direciona o seu paciente. Então, eu tenho minhas redes sociais, que é a psicóloga Sara Calisto, tanto no Face quanto no Instagram. Tenho o meu telefone, Quer passar? né? Posso, é 998525267. Meu e-mail também, muita gente me manda, sara.rufino@gmail.com. Sara com H no final, né? É, Sara com H no final. Rufino com F só? Só, um F só. Sara.rufino? @gmail.com. Perfeito. E aí, quem quiser falar comigo, é só me procurar nas redes sociais. Se você botar Sara Calisto no Google, já me acha. E é assim que eu converso com as pessoas. Sarinha, muito obrigado pela sua atenção, por ter aceitado o nosso convite. Espero que tenha servido para estimular esse trabalho voluntário em várias frentes que você faz. Espero que vocês tenham gostado. Valeu a espera, né? 9 meses, mas valeu a espera. Semana que vem a gente está de volta com o nosso programa Direto ao Ponto. Espero vocês lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.